Olá, eu sou o Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista, né? E hoje estamos aqui com mais um vídeo, né? Agora, esse vídeo de hoje aí atendendo a uma sugestão do amigo Jaime Faria, né? Que é do canal Poesia Ateísta. Eu vou deixar aqui o link aqui do vídeo dele, porque ele fez um vídeo sobre e se todo mundo fosse ateu, né? Como seria? Se todo mundo no mundo fosse ateu, como seria, né? Então, o pessoal pode ver aqui o vídeo dele na descrição aqui, por favor, dê uma visitada no canal dele lá, quem quiser se inscrever, porque são canais importantes, né? Por causa da divulgação, né? Das ideias ateístas e do conhecimento de uma forma geral, né? Então ele fez essa sugestão, né? Até fazendo um comentário no vídeo meu, ele fez essa sugestão de que eu também fizesse um vídeo com o mesmo tema. Então eu quero fazer aqui hoje um vídeo exatamente sobre isso, sobre como seria, né? Vamos imaginar um mundo sem um mundo onde todos fossem ateus, né? Então vamos começar aqui uma coisa bem básica, né? Porque muitas pessoas pensam que o ateísmo é uma doutrina, né? Que o ateísmo é uma crença, né? Só que se você for ver a origem, né? Semântica, o significado da palavra ateísmo, né? A gente tem aqui um prefixo a, que é de negação, e temos o theos, que vem de Deus, ou divindade, né? Então, é negação de Deus, negação da divindade, né? Então, ateísmo, né, é uma condição natural, né? Porque a questão da divindade, ou de Deus, não existe em nenhum aspecto da natureza, né? Só existe na cultura, né? Animais não contemplam Deus, né? Seres sem conceito não contemplam Deus. Você não vê Deus em nenhum aspecto da natureza, né? A natureza, ela é mecânica, né? A natureza, apesar de toda uma criatividade aparente, né, dentro da natureza, mas pelo menos pode até se entender que exista ordem e sincronia na natureza, mas não é advinda de algum tipo de entidade, né? Antropomórfica, né, em forma de homem, que impõe regras, ou que pensa, ou que raciocina. Não. Existe uma lógica natural na vida? Não é possível, sim, mas isso não teria nada a ver com uma ideia de alguma divindade, né, em algum local específico, né, ou com uma forma, né, ou com pensamentos ou com ideias. Isso é absurdo. Então, a questão de perguntar, né, que é o tema aqui hoje, como seria um mundo se todos fossem ateus. Eu tenho até um amigo, né, um amigo que ajudou muito no canal aí, que sempre está me prestigiando, né? Eu também, na medida do possível, estou sempre visitando o canal dele, que é muito interessante, né? Que é o canal do Aparecido Bebedouro, né? Então o Bebedouro, ele até falou que ele não gostaria que todas as pessoas fossem ateias, porque seríamos todos iguais, né? Seríamos todos como robôs, né? Só que partindo desse pressuposto, até eu concordo em alguns aspectos com ele, que tem que se respeitar realmente, né, as diferenças em relação ao posicionamento das pessoas, porque cada um tem direito, né, à opinião. Só que ateísmo não é opinião, né? Ateísmo de forma alguma faria com que as pessoas fossem todas iguais, né? Porque ateísmo é simplesmente a negação de Deus, ou seja, a negação da ignorância, né? A negação da superstição, né? A negação do credo, da crendice, né? Da crença infundada, né? Porque não existe fundamento nenhum para se acreditar no suposto Deus, nem em deuses do Olimpo, né? Nem em deuses egípcios, né? Isso faz parte da cultura humana numa época primitiva. Isso faz parte da cultura humana para pessoas que têm carências pessoais internas, né? E essas carências muitas das vezes comprometem muitas opiniões ao longo da vida, né? Comprometem muitas formas de ver a vida. Então o que acontece? Quando o indivíduo ele tem essas carências e que ele busca alguma solução fora de si, que seria o tal Deus, né? Uma solução para resolver os seus problemas, ou para arrumar um emprego, ou para curar uma doença, né? Ou para resolver problemas particulares, né? Porque o indivíduo às vezes tem tendências agressivas e ele acha que Deus ou religião vai fazer ele entrar no eixo, né? O indivíduo muitas vezes tem tendências sexuais descontroladas, ele acha que a religião vai fazer ele entrar no eixo, né? Ele tem, por exemplo, tendência para usar drogas ou para crime, né? E a religião muitas vezes chega para fazer esse indivíduo mudar um pouco o seu comportamento e entrar dentro de um adestramento, digamos assim. Então, isso funciona, né? É controle social.
né, para grandes pessoas que não se pensam, né, que não têm essa capacidade exatamente de se olhar, de olhar o mundo e ver a realidade, elas precisam de dogma, precisam de crença, precisam de leis, de regras, que seria um mundo sem leis e sem regras, né? E parte dos mandamentos das leis do mundo vem também da religião. Só que estamos falando aqui em termos de massa, né? Em termos de pessoas que foram induzidas a pensar dessa forma, né? A achar que não tem autocontrole se não houver um Deus por trás, né? Um Deus coadjuvante mexendo nos pauzinhos ou impondo regras. Infelizmente, a sociedade de hoje, se você for olhar, talvez não sei se funcionaria uma sociedade sem religião hoje, né? Porque as pessoas, infelizmente, não pensam com a própria cabeça. As pessoas são educadas desde pequenas a viverem em um mundo de fantasia, né? A admirarem, idolatrarem falsos salvadores da pátria, seja dentro da política, né? Seja dentro do esporte, seja dentro, né, de todo o cenário artístico, né? Seja dentro das faculdades, ou mesmo da própria ciência, né? Muitas das vezes existe essa cultura da idolatria, né? Idolatrar os outros como se estivessem sempre acima de você, idolatrar astros do rock, idolatrar pastores, padres, entendeu? Como se fossem homens especiais, que não são homens comuns, igual qualquer um, são só líderes, são só manipuladores. Então, manipuladores de opinião, né? Então, no meu pensamento, no mundo ideal, obviamente isso seria uma utopia, porque isso nunca vai acontecer, né, porque o ser humano é regido pela emoção, mas o ateísmo, ele é exatamente essa forma de você compreender os seus processos internos, né, compreender os seus próprios processos de crença, né, compreender como a sua própria estrutura psicológica te leva a crer em coisas absurdas. Né? O ser humano ele precisa de uma certa fantasia, ele precisa de um certo idealismo para poder conseguir aceitar a realidade do dia a dia, né? Então, todas as nossas festas, né, todas as nossas comemorações são baseadas em fantasia, né? Carnaval é fantasia, Natal é fantasia, né? Muitas cores, muitos cheiros, muitas formas, né? Aniversário é fantasia, tudo é num clima infantil, um clima infantilizado, né? Porque o ser humano no atual estado de desenvolvimento humano, infantilizado, né? Porque até agora quem reinou foi o pensamento religioso, até agora quem reinou foi o teísmo, né? E veja a sociedade na qual nós nos encontramos, né? Uma sociedade de injustiça social, uma sociedade onde os crimes estão proliferando, onde as doenças proliferam, onde a ciência não tem verba para trabalhar, né? Onde os hospitais estão sucateados, né? Onde as pessoas não têm educação. Hoje, que já foi feito pesquisas, o nível dos adolescentes, né, das escolas hoje é muito inferior, ao longo dos anos só vem diminuindo o nível de inteligência, né? É muita informação, globalização, celular, internet, né? Hoje você tem um mundo nas suas mãos com o celular. Você pode aprender a construir uma bomba, né? ou comprar uma arma, ou cometer crimes pela internet, assim como você pode fazer uma faculdade, aprender línguas, né? Só que a maioria das pessoas não usam isso de forma positiva, não usam informação, não sabem usar a informação de forma positiva. Então as pessoas estão ficando cada vez mais carentes, né, de sabedoria, né, e cada dia mais correndo para as religiões, né, e cada dia mais as igrejas pipocando por toda parte, entendeu? As igrejas com isenção fiscal, né, onde a gente sabe muito bem que isso propicia lavagem de dinheiro, porque uma empresa, que eles dizem que é sem fins lucrativos, mas a igreja são empresas, né, onde você vive de doações, onde você não precisa declarar de onde vem o dinheiro. Obviamente isso vai gerar uma grande facilitação para a criminalidade. Isso aí é público notório, né? Mas só é público notório para quem observa a vida, né? Para quem tem uma consciência, para quem não se deixa levar por meras fantasias, né? Então, nesse aspecto, eu acho que um mundo, né? Uma utopia de um mundo onde todos fossem ateus, não é que todos seriam robôs, mas simplesmente todos seriam educados dentro do lógico, dentro do racional, porque o ateísmo, como se diz a palavra ateísmo, é muito mais do que simplesmente combater religião, né? Eu acho que muitas pessoas têm uma visão muito reducionista do que significa ateísmo, porque é o que eu falei, na origem da palavra significa negar Deus, né? No princípio da palavra significa negar fantasia, negar o que não é demonstrado, negar a ignorância, né? Porque infelizmente religião é ignorância, superstição é ignorância. Toda vez que você acredita numa coisa é porque você desconhece as causas. Porque se você conhece as causas, você não precisa acreditar, né? Porque você não precisa acreditar que quando você aperta o interruptor, a lâmpada vai acender, simplesmente porque você conhece o processo, né? Se você conhece o processo, não precisa ter crença,
né? Então, o ateu ele trabalha exatamente em cima disso, o ateísmo. Então, imagina escolas onde ao invés de se ensinar que Jesus é Salvador, ao invés de se ensinar, né, que rezar é importante, né, ou ao invés de se ensinar que existem anjos te protegendo, né, dá a noção da realidade para as crianças. Né? Mas tudo isso vem em função de um comércio, porque quando você não é lúcido, quando você está pronto para receber todo tipo de informação fantasiosa, sem questionamento, que também é outro aspecto do teísmo, né? Não questionar a Deus, né? Você está pronto para ser manipulado, você está pronto para ser controlado por sistemas políticos, né? Quantos evangélicos são induzidos a votar, né? Em partido cristão, um partido isso, um partido aquilo? Quantos evangélicos fazem jogo de influência dentro das igrejas, arrumando emprego para um, para outro? Né? Isso é muito comum hoje em dia. Então, se você vê todo esse, né, como citou o amigo aí, o Jaime Farias, né, do canal Poesia Ateísta, né, ele citou 10 coisas que ele acha que mudariam. Né? Uma delas seria a injustiça social, óbvio que mudaria a injustiça social, porque a injustiça social vem justamente da loucura dos governantes, a loucura das pessoas que não pensam no real, não priorizam a necessidade, né? Os irmãozinhos do lado passando fome e gente em igrejas suntuosas, né? De granito, vidro, né? E igrejas assumindo canais de televisão, né? Isso de guerras pelo mundo. Né? O que você acha que existem? As pessoas falam que ateus são criminosos, ateus não têm Deus, ateus, eles não. Se uma pessoa for ateísta, ela vai para as drogas, vai para a prostituição, vai para tudo. Muito pelo contrário, os ateus estão enfiados nas universidades, os ateus estão lendo livros de filosofia, fazendo canais no YouTube, não para falar bobagem, ou mostrar cachorrinho, né? Ou mostrar criancinha fazendo graça, né? Ou fazendo fofoca, ou fazendo bullying no virtual, né? Ou falando bobagem na internet. Não, os ateus estão fazendo canais de questionamento, canais de ideias, né? Estão, como eu disse, nas faculdades, estão nos meios científicos, acadêmicos. Uma premissa, né, da ciência, né, que te dá tudo. Se você está vendo esse vídeo, não agradeça a superstição, não agradeça a Deus, agradeça a ciência. Né? Se você tem um celular, se você tem um smartphone, né? Se você, quando está com calor, você tem um ar-condicionado, se você está com frio, tem um aquecedor, né? Se você toma um banho de água quente no inverno, no quentinho, né? Se você tem roupas, se você tem estética, higiene, né? Saneamento básico, nada disso vem de crença. Né? Então, esse mundo, tudo que nós temos no mundo de valor, né? Que nos agrega, que nos dá mais valores, que nos dá mais conforto para estudar, né? Para trabalhar, para crescer intelectualmente, tudo vem da ciência. Né? A religião, o sentimento religioso só gera a emotividade mais barata. Né? É fruto de uma emotividade barata. Né? Porque qual a necessidade, né, de Deus? Se você tem a ciência e se você tem consciência. Eu não preciso de leis, não preciso de regras. Imagina um indivíduo que não precisa de leis. Não é? Imagina isso. Você pode pesquisar na internet, né? Estudos recentes mostram que os países mais ricos, países onde a rua é limpa, ninguém joga lixo na rua, países onde nas escolas é grade curricular, as crianças aprenderem a mexer com a máquina de lavar, a lavar a roupa, separar a roupa, né? A botar o alvejante separado, a botar a quantidade certa de sabão em pó na máquina, para ajudar os pais que estão trabalhando. Né? É grade curricular nos países do primeiro mundo, como por exemplo a Dinamarca, como a Holanda, é grade curricular a criança aprender a costurar, vale nota. Né? Por que aprender a costurar? Porque se uma roupa rasga, ela não joga fora, ele mesmo vai lá e costura enquanto o pai e a mãe estão trabalhando. Né? Então, esses países, vamos dizer, dar um exemplo de Dinamarca, Holanda, são países que têm, né, países com nível de bem-estar social muito alto, nível de injustiça social muito baixo, analfabetismo zero. E esses países, como por exemplo, dar o exemplo da Dinamarca, estão chegando à marca de 80% de ateus, 80% de ateísmo. Ou seja, quanto mais aculturado, porque dão valor à educação, dão valor à moral. É um país onde, se um celular for perdido no meio da rua, muito provavelmente vai voltar para o seu dono. Né? O povo, por ter mais controle de natalidade, por ter menos filhos, né, que isso é muito racional, né, por ter tempo para se dedicar mais aos estudos, né, o professor, né, em alguns desses países, quanto mais ele agrega algum conhecimento no seu currículo, ele ganha. Né? Tem países onde o professor, por exemplo, aprende violão para poder colocar música dentro das suas aulas, ele ganha. O salário dele aumenta por conta dessa qualificação a mais. Então, valorização da educação. Se você valoriza a educação, se você valoriza o indivíduo, né, se você dá uma ética,
né? Sem dar uma moral, porque tem diferença, né? Porque moral vem de crença, moral vem de seguir mandamento, né? Moral vem de código. Ética não. Ética vem de conhecer o comportamento adequado a cada situação, né? Isso é muito difícil. Então, nessa sociedade, né, finalizando aqui para o vídeo não ficar muito longo, né, eu fiquei muito contente que o Jaime Farias me deu essa sugestão, né, de fazer o mesmo tema em vídeo que ele já havia feito, né, e fico muito contente. Realmente foi um vídeo que eu gostei muito de fazer, estou gostando de fazer no caso. Então, concluindo aqui, é isso. Eu acho que, assim como antes, né, no passado remoto, onde o ser humano não tinha nem linguagem, né, era quase como se fosse um primata, né? Então imperava a emoção era necessária, a emoção poderia dizer que era até lógica para resolver certos problemas, né? Mas uma vez que a consciência surgiu, que surgiu o raciocínio, que surgiu a inteligência, né? O mundo foi mudando, o homem começou a criar ferramentas, o homem começou a alterar o seu próprio meio, começou a ter mais entendimento do irmão que está ao seu lado, mais empatia, né? Começou a ter mais noção. Então, nesse momento, a razão preponderou sobre a emoção, né? A emoção hoje é muito importante para quê? Para uma válvula de escape, né? Para você não ser um mero robô, né? Simplesmente agindo e reagindo, não. Né? A emoção também é importante para você ter prazer na vida, né? Mas é só isso, né? Catarse, né? É liberação de energia, né? É importante a emoção também para você também perceber o outro, essas coisas são importantes. Mas em relação à crença, em relação a código moral, em relação a messias, salvadores, né? Isso é totalmente desnecessário. Assim como a emoção se tornou um pouco desnecessária em relação à razão, porque a razão preponderando, ela controla a emoção. Da mesma forma, a crença, né, que pertence ao campo da emoção, da subjetividade, né? Da mesma forma, a crença vem a ser substituído pelo saber, pela sabedoria, por sofia, né? Não, pela filosofia. Não, o que é filosofia? É amor à sabedoria. Quando você tem sabedoria, quando você conhece o processo das coisas, não há necessidade de Deus, não há necessidade de superstição, nem de dogma, né? Então, eu acho que o mundo, né, concluindo, onde todos fossem ateus, né, essa utopia seria um mundo muito mais digno de se viver, né, porque ateísmo não é doutrina, né? Ateísmo é simplesmente a negação da ignorância, a negação da crença cega, a negação do absurdo. E quando você nega o absurdo, você se torna verdadeiramente humano.